Hoje vamos explorar uma série de textos bíblicos que nos levam a momentos cruciais na vida de Jesus e no contexto da Páscoa. Desde a unção em Betânia até a traição de Judas, passando pela preparação para a Páscoa e as predições de Jesus sobre sua própria morte, cada texto nos oferece uma visão única e profunda desses eventos históricos. Vamos mergulhar nessas passagens, examinando seus significados, contextos e implicações para a nossa compreensão da fé e da história cristã. Preparem-se para uma jornada de reflexão e descoberta enquanto exploramos esses relatos bíblicos juntos. Jesus prediz sua morte novamente. Pela quarta vez, Jesus prediz aos discípulos sua prisão e morte iminentes. A cada predição, ele acrescenta informações mais específicas. Desta vez, ele identifica novamente que o método de execução será a crucificação. A morte de Jesus faz parte de um plano divino no qual seus inimigos participam inconscientemente. Mateus associa o Filho do Homem com a Páscoa, deixando claro que ele vê o papel do Filho do Homem em termos sacrificiais. Ele identifica os conspiradores como os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo. Esses líderes judeus desenvolvem a conspiração no palácio de Caifás, o sumo sacerdote, que ocupou o cargo de 18 a 36 depois de Cristo. Em Mateus, é a aristocracia governante que age contra Jesus, e não os habituais fariseus e escribas. Embora os líderes judeus desejem matar Jesus em segredo, estão hesitantes porque temem que uma revolta messiânica se desencadeie entre as multidões reunidas para a festa. Mas, sem saber, eles ajustam seus planos para se alinhar à cronologia da profecia de Jesus, no versículo 2, porque não podem resistir à oportunidade oferecida pela traição de Judas durante a festa. Essa indecisão também pode ser entendida como medo de prender Jesus publicamente no meio das massas simpatizantes. Lucas escreve que os líderes queriam matá-lo, mas estavam irresolutos porque temiam o povo. Ele também observa que Judas procurou uma oportunidade de trair Jesus na ausência das multidões. Se essa é a razão para a hesitação, podemos compreender a reserva que mantiveram. A unção em Betânia. Todos os 4 evangelhos relatam o evento em que uma mulher unge Jesus. Em Mateus, Jesus está na casa de Simão, o leproso, e uma mulher unge a cabeça do Senhor. Os discípulos, especialmente Judas conforme João, criticam o que consideram um desperdício, argumentando que o dinheiro poderia ter sido usado para ajudar os pobres. Jesus, no entanto, interpreta esta unção como uma antecipação do seu sepultamento. De acordo com Marcos, o valor do perfume era de 300 denários, o que equivale ao salário anual de um trabalhador comum da época. O frasco de alabastro, uma forma translúcida de gesso, tinha um gargalo estreito que evitava a evaporação, e para ser aberto, precisava ser quebrado. Esses recipientes eram pequenos e continham perfume suficiente apenas para uma aplicação. Devido às diferenças nas narrativas da unção, o pai eclesiástico Orígenes sugeriu que houve 3 unções distintas. Muitos estudiosos modernos, no entanto, acreditam que houve apenas uma unção, com variações nos relatos. É provável que a narrativa de Lucas descreva uma unção que ocorreu anteriormente, enquanto os outros 3 evangelhos relatam a mesma unção ocorrida imediatamente antes da morte de Jesus, mas com detalhes diferentes. É curioso notar que o anfitrião é Simão, o leproso. Visto que os leprosos eram considerados cerimonialmente impuros e eram colocados em quarentena, presume-se que ele era um ex-leproso, possivelmente um dos curados por Jesus. Devido à duração de sua enfermidade, ele havia adquirido a alcunha de o leproso. Jesus não considera a ação da mulher extravagante ou exorbitante, mas sim a boa. Ele já havia antecipado que o evangelho seria proclamado pelo mundo todo e prometeu que o ato generoso da mulher, relacionado ao seu sepultamento, seria continuamente lembrado e proclamado. Este ato amoroso contrasta nitidamente com a conspiração das autoridades e a traição de Judas.
Judas traz Jesus, o preço da traição. Judas, um dos 12 discípulos, trama entregar Jesus aos principais sacerdotes em troca de 30 moedas de prata. Os motivos de Judas permanecem obscuros, mas sua busca por ganho financeiro sugere uma amargura ou desilusão que ele guardava em relação a Jesus ou às expectativas messiânicas. A repreensão de Jesus pelo desperdício do perfume precioso pela mulher pode ter contribuído para a crescente alienação de Judas. A resignação de Jesus à sua morte, contrariando as esperanças de um Messias triunfante, também pode ter sido um ponto de desacordo para Judas. Ou talvez ele tenha caído na armadilha de ver Jesus como um falso profeta, uma visão que, como vemos em Paulo antes de sua conversão, era comum entre muitos judeus da época. Os evangelhos de Lucas e João sugerem que Satanás entrou em Judas, uma indicação de que, embora ele tenha agido por vontade própria, ele foi manipulado por forças espirituais mais sombrias, que, sem ele saber, estavam alinhadas com os propósitos eternos de Deus. O preço da traição, 30 moedas de prata, não só representava uma quantia significativa em termos financeiros, mas também era simbolicamente carregado. Esta quantia equivalia ao valor de um escravo, conforme estabelecido em Êxodo 21 verso 32, e ecoava o preço insultuoso oferecido ao verdadeiro pastor em Zacarias 11 versos 12 e 13. Este gesto prenunciava o remorso e o suicídio de Judas, como registrado em Mateus 27 versos 3 a 10. Ao aceitar o dinheiro e trair Jesus, Judas coloca em movimento os eventos que levarão à prisão, morte e ressurreição de seu mestre. É um ponto sem retorno para todos os envolvidos, com consequências catastróficas para Judas. Preparação para a Páscoa, o contexto da última ceia. Durante a época da Páscoa, uma atmosfera de expectativa permeava Jerusalém. O calendário judaico, com seu início do dia ao pôr do sol, determinava os rituais e celebrações. A festa dos pães asmos, que antecedia a Páscoa, ocorria do 15º ao 21º dia de Nisan. Enquanto a Páscoa começava com a matança dos cordeiros no crepúsculo do 14º dia e a refeição da Páscoa no crepúsculo do 15º dia, de acordo com a contagem judaica. A última ceia de Jesus, conforme os relatos sinóticos, ocorreu durante a noite que precedia o início da Páscoa judaica. No entanto, o Evangelho de João apresenta uma cronologia diferente, colocando a ceia na noite anterior, no 14º dia de Nisan, coincidindo com a preparação dos cordeiros para a Páscoa. A questão da harmonização das narrativas é complexa, mas independente de quando exatamente Jesus celebrou a ceia, ele a conectou ao contexto da Páscoa. Ele era consciente de que sua morte estava eminentemente ligada ao sacrifício pascal, identificando-se como o cordeiro sacrificado. Assim, seja na noite tradicional da Páscoa ou na anterior, a última ceia de Jesus adquire um significado profundo e simbólico, apontando para sua missão redentora e seu papel como o Cordeiro de Deus. Chegamos ao fim dessa jornada através dos textos bíblicos que nos levam aos momentos cruciais da vida de Jesus e ao contexto da Páscoa. Espero que essas reflexões tenham sido enriquecedoras e inspiradoras para vocês, assim como foram para mim. Que possamos continuar explorando e aprendendo com esses relatos, buscando sempre crescer em nossa fé e compreensão. Agradeço por nos acompanharem e até a próxima!